Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, pela mão do Governo e dos partidos que defendem e sustentam as mesmas políticas de direita, o negócio e o lucro vão tomando conta do país e da vida nacional como critérios absolutos de decisão política. Todos os aspectos da nossa vida coletiva são, em primeiro lugar, reduzidos ao mínimo denominador comum do cifrão para que se possa avaliar a sua importância à luz do critério e da oportunidade do negócio. Numa segunda fase, dividem-se responsabilidades. Aos mercados e aos negócios caberá tudo o que puder ser explorado economicamente e der lucro, cabendo ao Estado apenas a responsabilidade de organizar o país de forma a tornar essa exploração comercial tão vasta e lucrativa quanto possível. Tudo bem embrulhado num discurso modernaço em que conceitos como políticas públicas, racionalização e sustentabilidade definem o âmbito marginal das responsabilidades do Estado, deixando campo aberto aos negócios privados que, com ou sem parcerias público-privadas, vão escancarando as janelas de oportunidade em incontáveis clusters económicos. Como um toque de Midas, esta lógica neoliberal de mercantilização transforma em negócio e em lucro o que antes eram direitos dos cidadãos ou aspectos fundamentais de uma concepção pluridimensional da democracia. É assim que a importância da cultura na organização da sociedade vai passando a ser avaliada em função do seu contributo para o PIB. A preservação e valorização do património cultural, material ou imaterial, passou a estar dependente da realização de empreitadas públicas ou a ser matéria de negócios privados no âmbito do chamado turismo cultural. A recuperação ou preservação do património edificado depende dos tostões recolhidos com o cheque-obra nas empreitadas públicas ou do interesse de algum grupo hoteleiro em instalar um hotel de charme num convento, palácio ou castelo deixado pelo Governo ao abandono. A política museológica e as opções que a este nível são tomadas passaram a ser matéria da competência da Secretaria de Estado do Turismo ou do Ministério da Economia, que impõem decisões de construção de museus e aumentos de preços nos bilhetes. A promoção do livro e da leitura é apenas a afirmação retórica que procura esconder a desvalorização da literatura nos programas curriculares e a sujeição à lógica de mercado do negócio imposta pelos grupos editoriais num mercado livreiro cada vez mais concentrado. 3 teatros nacionais, uma orquestra e um coro de um teatro nacional e também a única companhia nacional de bailado clássico passaram a ser meros departamentos de uma grande empresa constituída pelo Governo para disfarçar o subfinanciamento imposto, aquilo que, nas palavras do diretor da Companhia de Teatro da Almada, Joaquim Benite, deve ser considerado como uma censura financeira à liberdade de criação. A desresponsabilização do Estado, senhoras e senhores deputados, atinge com este Governo limites que para muitos eram inimagináveis. A meio de 2009, no momento de campanha eleitoral e com um tom verdadeiramente compungido, o Primeiro-Ministro José Sócrates afirmava numa entrevista televisiva que apenas carregava consigo o arrependimento de não ter investido mais na cultura. 6 meses depois, apresentava a esta Assembleia da República o Orçamento de Estado para 2010, que viria a ser o Orçamento de Estado com menor execução orçamental na área da cultura. Já depois disso, apresentou-nos um Orçamento de Estado para 2011, que é o segundo mais baixo de sempre desde que há Ministério da Cultura e que certamente ultrapassará o de 2010 como o pior da história em termos de execução. No apoio às artes, a situação atinge agora contornos verdadeiramente dramáticos. O Governo não só não cumpre a obrigação constitucional prevista no artigo 74 da Constituição da República Portuguesa, de promover a democratização da cultura, incentivando e assegurando o acesso de todos os cidadãos à fruição e criação cultural, como está de facto a pôr em causa a liberdade de criação artística. O Governo põe em causa a liberdade de criação artística quando estrangula financeiramente as estruturas de criação sob sua responsabilidade direta e quando adota a mesma prática relativamente às estruturas apoiadas pelo Estado. Utilizando uma tática inaceitável de chantagem, a Ministra da Cultura impôs unilateralmente cortes de 23% em contratos já assinados e em cumprimento, com estruturas com apoios quadrienais, afirmando que sem estes cortes as restantes estruturas não poderão ser apoiadas. Ontem, com a divulgação das listas provisórias de candidaturas admitidas e excluídas para apoios anuais e bienais, ficámos a saber que, mesmo assim, há menos estruturas apoiadas e os apoios serão também reduzidos nos seus montantes. Os destinatários dos acordos tripartidos deviam ter ficado a saber até ao final de dezembro de 2010 com que financiamento podiam contar em 2011, mas até agora nem sequer foram contactados pelo Ministério da Cultura.
São estas opções do Governo que põem em causa a atividade regular das estruturas de criação artística, que comprometem o seu futuro e o futuro de muitos dos seus trabalhadores, mas que põem também em causa a liberdade de criação artística. Artistas, técnicos e criadores serão empurrados para o desemprego sem terem sequer acesso à proteção social garantida à generalidade dos trabalhadores, porque neste setor continua a ser regra a contratação precária com a utilização de recibos verdes. Há projetos que não chegarão a ver a luz dos palcos, outros serão interrompidos, adiados ou descontinuados, não porque as opções artísticas dos seus criadores se tenham alterado, mas sim porque o Governo a isso obriga. Na última audição na Assembleia da República, a Sra. Ministra da Cultura respondeu a uma questão do PCP, desafiando-nos a convencer o Ministro das Finanças a mudar de opções. Não temos feito outra coisa, Sra. Ministra, daqui lhe respondemos. Mas essa declaração ficará para a história como a triste caricatura de um país cuja cultura está refém da lógica mercantilista neoliberal que tudo parece dominar e à qual a Sra. Ministra parece rendida. Da parte do PCP, a resposta será com certeza outra. Será a resposta de quem tem afirmado nesta Assembleia uma política alternativa de valorização da cultura como uma dimensão fundamental da democracia e não como mais um espaço de negócio. Será a resposta de defesa de uma política cultural que respeite criadores e artistas, mas também os cidadãos a quem o Estado deve garantir o acesso à criação e à fruição cultural. Disse.